Em 1998, uma grande crise se estabeleceu na Indonésia, devido à forçada saída do então presidente Suharto. E a partir daí, com a grande desvalorização da moeda rúpia, uma grande crise financeira e econômica estabeleceu-se naquela nação. Hoje, nós vamos contar a história de Chandra Gowuruntu, uma mulher indonésia de 24 anos, na época que passou por momentos difíceis de sua vida e que não sabe como sobreviveu a tudo. Então, nos acompanhe. Bom, galera, esse vídeo deve ser longo, então já vai preparando aquela pipoquinha, porque temos muita coisa pela frente. Para facilitar a compreensão da história, eu vou citar tudo na primeira pessoa, como se eu fosse a Chandra. E você que está nos visitando pela primeira vez, esse canal fala sobre casos curiosos, teoria da conspiração, mistérios, histórias intrigantes e coisas desse tipo. Meu nome é Jorge Matos e hoje, por acaso, esse canal está trocando de nome, tá, gente? Chamava-se Sinceramente e a partir de hoje chama-se Casos Reais. Após concluir minha graduação em finanças, fui trabalhar num grande banco internacional na Indonésia, como analista. Mas com a grande crise asiática que aconteceu em 98, no ano seguinte, uma grande turbulência política tomou conta do país e isso fez com que eu perdesse meu emprego. E para sustentar minha filha de 3 anos de idade, comecei a procurar trabalho no exterior. Foi quando vi em um jornal algumas oportunidades para se trabalhar em grandes hotéis dos Estados Unidos, Japão, Singapura e outros demais países. Decidi então me candidatar a uma vaga nos Estados Unidos. A exigência na época era que se falasse um pouco de inglês e que se pagasse uma taxa de 30 milhões de rúpia. Calma que eu vou explicar esse valor. Em 2001, isso dava mais ou menos 2.700 dólares. Algo que não era tão fácil para mim, mas com um pouco de esforço eu conseguiria. O processo seletivo foi bem demorado, com várias entrevistas. Entre outras coisas, eles me pediram para andar de um lado para o outro sorrindo, algo que eu achei um pouco estranho. A desculpa deles é que, como se tratava de atendimento ao cliente, esse fator da simpatia seria altamente considerado. Enfim, passei por todas as etapas e acabei sendo aprovada. Então tentei organizar meus planos e eu pediria à minha mãe que ficasse com a minha filha cuidando dela enquanto eu partiria em busca desse novo sonho. Afinal de contas, na primeira etapa eu trabalharia nos Estados Unidos por cerca de 5 meses, ganhando cerca de 5.000 dólares por mês, o que era uma quantia considerável. E que logo após disso eu voltaria para casa para cuidar da minha filha. Então, finalmente o grande dia chegou. Cheguei aos Estados Unidos no início de junho de 2021. Para mim, naquela altura, era um país sinônimo de promessas e oportunidades. Assim que passei pela imigração, estava muito motivada por estar em um país que me lembrava muito as séries da TV e filmes que eu assistia. E já na saída do desembarque, eu ouvi alguém pronunciando meu nome em voz alta. E quando eu me virei, eu vi um homem segurando uma placa com a minha foto. A imagem, na verdade, havia sido tirada pela agência de recrutamento ainda lá da Indonésia. E eu estava vestida com uma camiseta que me identificava. Eu não cheguei a ficar preocupado. O homem que estava segurando a placa sorriu para mim calorosamente. Seu nome era Johnny e ele me conduziria até o hotel onde eu ficaria hospedada. O fato desse hotel onde eu ficaria ser em Chicago e eu ter desembarcado em Nova York, ou seja, a quase 1.300 quilômetros de distância, mostra o quão ingênua eu fui. Na verdade, tinha ideia do que ainda estava por acontecer. Cheguei ao aeroporto internacional de Nova York com umas 4 mulheres e um homem. Fomos divididos em 2 grupos. Johnny pegou todos os meus documentos, incluindo o passaporte, e me levou para seu carro com umas outras 2 mulheres. Foi a partir daí, então, que tudo passou a ficar muito estranho. Um motorista nos levou para o bairro do Queens e parou num estacionamento. Foi então que Johnny nos disse para sairmos do carro, entrarmos em um outro veículo, com um outro motorista diferente. Fizemos exatamente o que ele falou e eu vi pela janela do carro
quando percebi que esse motorista novo deu um dinheiro na mão de Johnny. A princípio eu pensei, alguma coisa não está realmente cheirando bem. Não me preocupei muito porque pensei que fosse algum tipo de burocracia do hotel e tal. O novo motorista então nos levou para um lugar bem longe. Ele então estacionou do lado de fora de um café e de novo nos pediu para sairmos do carro para que entrássemos em um outro carro. Novamente nós percebemos que ali houve uma troca de dinheiro. Então esse novo motorista nos levou para uma casa e novamente tivemos que trocar de veículo. A partir daí, pessoal, a coisa foi ficando cada vez mais séria. Pessoal, uma pequena pausa. Interessante esse tipo de vídeo, né? A gente fica ali, acaba grudando na história, acaba acompanhando, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de fazer a sua inscrição no canal, ok? Deixa aquele joinha aí pra gente, porque isso dá uma força aqui ao canal e nos ajuda. Desde já, nossos agradecimentos. O quarto motorista tinha uma arma e nos obrigou a entrar em seu carro. Fomos para uma casa no Brooklyn, ele fechou a porta e gritou: "Mama-san, temos novas meninas." Naquele momento eu fiquei muito assustada, porque sabia que Mama-san significava lá cafetina. Mas, como estávamos sob mira, não tínhamos assim como fugir naquele momento. A porta estava aberta e eu pude ver uma menina dos seus 12, 13 anos deitada no chão, enquanto um grupo de homens se revezava para poder chutá-la. O nariz dela sangrava enquanto ela gritava de dor. Um dos homens sorriu ironicamente e começou a brincar com um taco de beisebol na minha frente, como se quisesse me intimidar ou me ameaçar. Horas depois de chegar aos Estados Unidos, fui forçado a fazer sexo. Fiquei aterrorizada. No dia seguinte, Johnny apareceu e se desculpou por tudo que tinha acontecido, dizendo que havia acontecido um grande engano e que tudo não teria passado de um erro terrível. Naquele dia, fomos tirar foto para nossa cédula de identidade e também seríamos levadas para comprar uniforme. Durante toda essa experiência negativa, Chandra conheceu outras mulheres que, assim como ela, também foram, digamos assim, negociadas. E nessa foto, elas foram obrigadas a colocarem um sorriso, como se nada tivesse acontecendo. Em seguida, nós partiríamos para um hotel em Chicago, onde, segundo eles, começaríamos a trabalhar. Johnny, ali ainda tentando ser um tanto quanto convincente, nos disse o seguinte: tudo vai ficar bem, isso não vai acontecer de novo, fiquem tranquilas. Eu cheguei até a acreditar. Johnny naquele momento parecia um anjo. Talvez pelo um sentimento de otimismo, eu pensei, acho que o pesadelo acabou e que realmente agora a gente vai para Chicago realmente trabalhar. Um homem veio e nos levou realmente para tirar fotos e dali fomos comprar uniformes. Mas a loja do uniforme parecia um tanto quanto estranha. Na verdade, era uma loja que vendia lingeries e onde havia milhares de calcinhas minúsculas. Eu nunca tinha visto algo parecido. Não havia nenhum uniforme. É interessante lembrar dessa parte, desse episódio. Afinal de contas, eu sabia que mentiam para mim e que minha situação era periclitante. Lembro-me que dei uma volta pela loja, analisando a possibilidade de tentar escapar ou até mesmo desaparecer. Mas eu estava com muito medo e, além de tudo, eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Então permaneci ali relutante em abandonar as outras duas meninas indonésias que estavam comigo. Em dado momento eu me virei e reparei que elas estavam assim até gostando do passeio. Então eu olhei para o meu cafetão e reparei que, além de ele estava me observando. E de uma maneira assim bem discreta, ele me olhou e fez com um semblante como se estivesse me dando a seguinte ordem: não tenta nada. Agora, deixe aí nos comentários o seguinte: se você fosse a Chandra, em algum momento desses, alguma brecha que possivelmente os administradores possam ter dado, você tentaria fugir? Você tentaria a sorte?
ou você seria paciente e cauteloso igual ela foi o tempo todo para que tudo tivesse um final feliz? Mais tarde, o nosso grupo foi dividido. Então, fui levado embora por um carro, não para Chicago. Fui para um lugar para onde, mais uma vez, eles me obrigaram a fazer sexo. Os traficantes eram indonésios, taianeses, chineses, malaios e americanos. Apenas 2 deles falavam inglês. Na maior parte do tempo usavam uma linguagem corporal, empurrões e palavras cruéis. Uma coisa que me deixou aterrorizada naquela noite e não saiu da minha cabeça por semanas a fio é que um dos homens tinha um distintivo policial. Porém, até hoje eu não sei se realmente ele era da polícia. Os traficantes me disseram que naquela altura eu já devia a eles cerca de $30 mil e que cada vez que eu fizesse um programa, eu pagaria a eles $100. Nas semanas e meses seguintes, fui levada a diferentes bordéis, prédios, cassinos, todos na costa leste dos Estados Unidos. Raramente ficava 2 dias no mesmo lugar e nunca sabia qual seria o próximo destino. Esses bordéis, pro lado de fora, eles tinham a aparência de ser uma casa normal. Porém, por dentro havia um clima de discoteca e algo do tipo. Havia luzes piscantes, música alta e também muita... Esse último item citado, que eu não posso aqui ficar falando o nome, ficavam espalhados sobre as mesas dos clientes. Sob a mira deles, eles faziam que eu também consumisse esses produtos ilícitos e talvez tenha sido isso que me fez suportar essa situação tão crítica durante esse tempo em que eu permaneci nessa situação. Dia e noite eu bebia cerveja, uísque, porque eu não fazia ideia de que nos Estados Unidos nós poderíamos beber água diretamente da bica. 24 horas por dia ficávamos sentadas e completamente nuas, à espera, é claro, de clientes. Se nenhum cliente aparecesse, era nos permitido dormir um pouco, porém nunca numa cama. E era justamente nesses momentos que os traficantes aproveitavam para nos comprar. Então, tínhamos que ficar alerta o tempo todo. Nada ali era previsível. Apesar de eu tentar ficar o tempo todo vigilante, parecia que a todo momento eu estava num estado de sonolência, de dormência. E eu era incapaz até mesmo de chorar. Sobrecarregada pela tristeza, raiva, desapontamento, eu obedecia às ordens e tentava assim sobreviver. A cena daquela menina não saía da minha cabeça e vi muitos deles nas mulheres quando elas se recusavam a fazer sexo. Eles me apelidaram de Candy. Todas as mulheres envolvidas eram asiáticas. Além de nós, indonésias, havia mulheres também da Tailândia, China e Malásia. Havia também mulheres que ainda não eram escravas sexuais. Eram prostitutas que recebiam dinheiro, porém essas eram livres para circular normalmente. Na maioria das noites, um dos traficantes me levava a um cassino. Ele me vestia como se eu fosse uma princesa e ele usava um terno preto com sapatos brilhantes e andava comigo como se ele fosse assim, o meu guarda-costas. Mas, dentro da preocupação dele, ele portava discretamente uma arma a fim de ter o controle da situação. Nunca entrávamos pelo lobby, e sim pela porta dos funcionários e em seguida pegávamos o elevador de serviço. Lembro-me da primeira vez que entrei em um quarto de um hotel cassino. Pensei até que numa oportunidade dessa eu conseguisse escapar, mas o meu administrador me aguardava para o lado de fora no corredor e me conduzia de quarto por quarto. Era cerca de 45 minutos em cada quarto. Isso noite após noite. Como eu era muito complacente, digamos assim, os meus patrões geralmente não me agrediam, mas dentro de cada quarto, muitas vezes, que eram agressivos, eram os próprios clientes. Alguns pareciam ser membros da máfia asiática, mas havia também homens brancos, negros e hispânicos. Isso de todas as idades. Havia idosos e havia jovens universitários e tal. Eu me tornava propriedade deles durante 45 minutos.
e eles poderiam fazer o que bem entendesse comigo. Caso contrário, eu era agredida. Era uma rotina difícil e dolorosa. Os meus patrões, se é que vocês me entendem, só me alimentavam com sopa de arroz e alguns poucos pepinos, e eu normalmente estava drogada. A ameaça constante de violência e o fato de estar sempre em alerta, isso me deixava muito exausta. Meu único pertence, além do meu uniforme, era uma pequena bolsa com algumas coisas dentro. Um dicionário, uma pequena bíblia, algumas canetas e caixas de fósforos que eu pegava com o nome dos cassinos por onde eu passava. Também mantinha um pequeno diário, algo que fazia já desde pequena, escrevendo em uma mistura de indonésio, inglês, japonês e símbolos. Eu tentava registrar o que eu fazia, aonde ia e quantas pessoas estavam comigo. Também procurava manter ali o controle das datas, o que não era muito fácil, porque dentro dos bordéis você já perde a noção do que é dia, do que é noite. Eu só pensava mesmo era em escapar, mas as oportunidades eram muito raras. Em uma determinada noite, eu estava trancada no sótão de um hotel em Connecticut. O quarto tinha uma janela que eu descobri estar aberta. Então, fiz uma corda com os lençóis e minhas roupas e comecei a descer. Mas quando cheguei no final dessa corda improvisada, vi que eu ainda estava a uma grande distância do chão. Nesse caso, eu tive que voltar. Nesse dia não deu certo. Então, um dia eu fui levado a um bordel no Brooklyn e nessa oportunidade eu estava acompanhada com uma menina indonésia de 15 anos. Ela se chamava Nina e acabou virando minha amiga. Ela era um doce, linda, tinha sempre um alto astral, digamos assim. Uma certa ocasião ela se recusou a cumprir uma ordem e um dos patrões torceu sua mão. E nesse dia ela gritou muito. Em uma outra ocasião, conversando com uma outra mulher no bordel, que era na verdade a responsável por nós, ela era até gentil e disse que se um dia nós conseguíssemos escapar, que era para que nós ligássemos para uma determinada pessoa, que segundo ela, essa pessoa nos daria emprego. E assim poderíamos voltar para casa com algum dinheiro. Eu anotei o telefone dele num pedaço de papel e o guardei. Na verdade, era para que nós tivéssemos estranhado essa senhora oferecer algum tipo de ajuda a nós, porque se ela nos administrava, o que a levaria a criar algum tipo de ajuda, mesmo que fosse futura? Essa conversa aconteceu enquanto conversávamos e ela nos falava sobre nossas dívidas. Foi então que eu comecei a entrar em pânico. Eu estava certa de que ali eu antes de fazer pelo menos 300 homens, que é o que daria a importância que correspondia a essa dívida. Naquele momento, fechei meus olhos e rezei por ajuda. Pouco tempo depois, eu fui ao banheiro e observei uma janela. Ela estava fechada a princípio com parafusos, mas eu e Nina abrimos as torneiras e ainda com as mãos trêmulas, usei uma colher para desaparafusá-la o mais rápido que pude. E, finalmente, conseguimos escapar. Ligamos para o tal número daquele homem que aquela senhora havia nos dado. Um homem indonésio atendeu. Assim como a mulher havia dito, ele prometeu nos ajudar. Ficamos muito felizes. Ele nos encontrou e nos levou para um quarto de hotel. Falou também que deveríamos esperar e que logo ele encontraria um emprego para a gente. Ele cuidou de nós duas, nos trouxe comida, roupas. Mas depois de algumas semanas, ele tentou nos forçar a nos prostituir. Quando nos recusamos, ele ligou, sabe para quem? Pois é, Johnny, e pediu para que ele viesse nos buscar. No fim das contas, ele também era um traficante. Ou seja, ele e a mulher que nos deu seu contato trabalhavam juntos. Mas, por mais estranho que pareça, não estava tudo perdido ainda. Foi aí que então, finalmente, eu tive um golpe de sorte. Perto do hotel, antes de Johnny chegar, consegui me desvencilhar desse novo e corri, descendo a rua, usando apenas chinelo e levando minha bolsa. Virei e gritei para a Nina me acompanhar, mas esse indivíduo assegurou.
Foi aí que então eu descobri uma delegacia ali perto e contei toda a minha história para um policial. Mas ele não acreditou em mim e acabou me dando as costas. Saí dali e, desesperada por ajuda, voltei às ruas. Foi quando encontrei também 2 policiais. Relatei a eles também toda a minha história e tive a mesma resposta daquele da delegacia. Foi quando então eu tive a ideia de ir ao consulado indonésio e pedir ajuda e tentar também fazer novos documentos. Eu sabia que lá existia um quarto em que as pessoas poderiam dormir num caso assim parecido com o meu, um caso de emergência. Mas, chegando lá, também não me ajudaram. Fiquei muito triste. Não sabia nem mais o que fazer. Embora eu estivesse chegado aos Estados Unidos no verão, o inverno já se aproximava e eu iria sentir frio pelas ruas. Dormi dentro de uma balsa, no metrô e na Times Square. Implorei por comida a estranhos. E toda vez que eu conseguia o fazê-lo, eu contava tudo o que aconteceu comigo à pessoa. Um dia, em um parque do bairro de Williamsburg, um homem chamado Ed comprou comida para mim. Ele era de Ohio, trabalhava como marinheiro e estava de férias. Após eu contar toda a minha história para ele, ele me disse o seguinte: volte amanhã por volta do meio-dia. Então, no outro dia fui até ele e ele me disse que havia feito alguns telefonemas em meu nome. Contou que havia falado com o FBI e eles, por sua vez, haviam telefonado para o distrito policial local e que nós, no caso eu e ele, deveríamos sair naquele exato minuto e irmos à delegacia onde os policiais prometeram tentar nos ajudar. 2 detetives me sabatinaram, me fizeram uma série de perguntas e eu fui respondendo. Mostrei a eles meu diário com os detalhes da localização dos bordéis e as caixas de fósforos dos cassinos onde eu era obrigado a me prostituir. Eles telefonaram então para a companhia aérea e para a imigração e descobriram então que toda a minha história batia, fazia sentido. Ok, disseram eles no final. Você está pronta para ir? E eu respondi: ir para onde? Pegar seus amigos. Eles responderam. Então, entrei no carro da polícia e eles dirigiram até um hotel no Brooklyn. Para meu alívio, pude achá-lo novamente. Dali em diante, tudo se desenrolou como um filme de Hollywood. Mas, ao invés de assisti-lo pela TV, pude ver tudo pela janela do carro da polícia. Um policial, caracterizado de cliente, apertou a campainha do estabelecimento. Vi Johnny aparecer à porta e, depois de alguns momentos, num breve bate-papo, ele desapareceu na escuridão. E, segundos depois, a polícia invadiu o local. Passada 1 hora, os policiais disseram que eu poderia sair do carro e me aproximar do prédio. Eles cobriram totalmente uma das janelas com papel e cortaram um buraco através do qual eu poderia espiar e ver o que estava acontecendo lá dentro. Dessa forma, eu identifiquei Johnny e as meninas naquele ambiente trabalhando. Isso sem eu ser vista. Havia 3 mulheres naquele local e uma delas era a Nina. Do lado de fora do bordel, havia policiais à paisana fingindo ser mendigos. Lembro-me que um deles estava até empurrando um carrinho de compras e aí algumas perguntas passaram pela minha cabeça. Será que eles poderiam pensar que eu estava mentindo? Será que eu poderia ser presa ao invés dos meus sequestradores? Quando eu vi aquelas mulheres do prédio, despidas, exceto pelas toalhas enroladas em seu corpo, confesso que foi o melhor momento da minha vida. Gente, dar à luz é um milagre, mas em nada se compara à emoção que senti quando vi minhas amigas sendo libertadas, sob as luzes vermelhas e azuis dos carros da polícia. Dançávamos e gritávamos de alegria. Johnny foi acusado e condenado, assim como os outros 2 homens que foram presos no dia seguinte. O FBI intermediou meu contato com a Safe Horizon, uma organização de Nova York que ajuda as pessoas vítimas de crime e abuso, incluindo sobreviventes de TRA humano. Eles me ajudaram a permanecer nos Estados Unidos legalmente, me ofereceram abrigo
e me colocaram em contato com pessoas que conseguiriam para mim um emprego. Eu poderia ter voltado à Indonésia, mas o FBI precisava que eu testemunhasse no julgamento dos traficantes. E realmente eu queria que eles fossem mesmo para a cadeia. O processo levou anos. Na Indonésia, os traficantes foram me buscar na casa da minha mãe. E ela e minha filha tiveram que se esconder. Eles me caçaram por anos a fio. O perigo era tão grande que o governo americano permitiu que minha filha migrasse para os Estados Unidos. E finalmente nos reunimos em 2004. Em contrapartida, por ajudar a prender os traficantes, recebi o direito de residir permanentemente no país em 2010. Na ocasião, disseram até que eu poderia escolher um novo nome, isso para a minha própria segurança. Mas resolvi manter meu nome antigo. No fim das contas, é o meu nome. Já tinham me tirado tudo. Por que eu deveria desistir do meu próprio nome? Depois de ter escapado, comecei a sofrer de dores nas juntas e passei a ter enxaquecas terríveis. Desenvolvi também problemas de pele e após muitos exames, os médicos disseram que isso era devido a tudo que passei. Faz 15 anos desde que tudo aconteceu, mas até hoje eu ainda tenho insônia. Meus relacionamentos amorosos estão longe de serem normais. Faço terapia uma vez por semana e de 15 em 15 dias me consulto com um psiquiatra, que me receita antidepressivos. Ainda tenho flashbacks o tempo todo. O odor do uísque me faz vomitar. E se ouço alguns toques de celular, os mesmos que os traficantes usavam, meu corpo se enrijece todo. Além disso, fico nervosa. A todo instante estou mexendo no meu anel para me acalmar. Não sou uma mulher feliz e talvez nem venha a ser, mas agora consigo lidar melhor com as lembranças de tudo aquilo que passei. Adoro cantar no coral. E cuidar dos meus filhos foi como um processo terapêutico. A minha menina agora é uma mulher, uma adolescente, e tenho um menino de 9 anos também. Decidi dedicar minha vida às pessoas vítimas que passaram por aquilo que eu também passei. Montei uma organização, a Mentory, que ajuda sobreviventes a se reintegrarem ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, tentamos alertar para os riscos daqueles que tentam emigrar para os Estados Unidos, especialmente para aquelas pessoas que ainda veem este país como o país dos sonhos. Já falei sobre a minha experiência em escolas, igrejas, universidades e instituições do governo. Além disso, temos que alertar as pessoas sobre TRA humano. Muitas delas veem mulheres traficadas como prostitutas e são vítimas, não criminosas. Ainda sou amiga de Nina, que hoje tem 30 anos, e guardei também o número de telefone de Ed, o homem que contou minha história ao FBI quando eu estava desesperada. Em 2014, no Natal, eu liguei para ele. Eu queria contar-lhe tudo o que havia acontecido comigo, mas ele se adiantou dizendo logo: sei de tudo que acontece com você, tenho acompanhado o noticiário. Estou muito feliz, você conseguiu reconstruir sua vida. Nem pense em me agradecer, você fez tudo sozinha. Mas eu fiz questão de agradecê-lo a si mesmo, por ter ouvido minha história aquele dia no parque e ter me ajudado a recomeçar minha vida. E aí, pessoal, se vocês gostaram dessa história, fico muito feliz. Tenham todos uma excelente semana e beijo no coração.